esse tipo de risco, né, esse risco físico, ele pode ser quantificado. Então, a gente vai definir números a ele. A gente já viu também aqui o anexo que existe na NR15, onde difere, mostra os níveis de ruído e o tempo de exposição que o trabalhador ele pode estar exposto àquilo ali. E aí já vê como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? Mas antes de fazer, acho que já tem alguma pergunta, né, Tati? Temos sim, do Paulo Carpina, aluna Silvéria. O torneiro mecânico está exposto a que tipo de risco? Então, ele está exposto ao ruído. O risco é o ruído. Mas aí você quer saber que tipo de classificação. Se é contínuo, se é impacto, né, se é intermitente. Então, vamos lá. Então, será que é de impacto? Ele gera 1 segundo, é bater e pronto? Não. Acho que quando ele liga a máquina, né, o torno, ele vai gerando aquele ruído constante. Então, o torneiro, né, pela atividade, ele vai estar sempre operando aquele equipamento. Então, é um ruído contínuo. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Temos sim. Do Paulo Escado, aluno Adriano. O ruído de impacto é o mais perigoso? Boa pergunta. Será que o ruído de impacto é o mais perigoso? Não exatamente. Então, se eu estou exposto a um ruído contínuo de 100 decibéis, por exemplo, então já está bem elevado e eu só posso ficar 7 minutos exposto a esse nível, né? É um exemplo. Mas aí, se eu tenho um ruído de impacto que está apenas 92 decibéis, ele dá aquele impacto e volta, eu vou ter menor do que aquele período de exposição. Porém, existe o problema que a gente pode causar, né, aos tímpanos, né, aquele impacto, aquele ruído muito elevado. Exemplo, quando é uma brincadeira que eu não gosto, né, não gosto que façam comigo, aquele beijo que dá no ouvido, né, que aquilo ali vai um ruído altíssimo, que pode passar até de 90 decibéis, e aí é um ruído, acaba sendo um ruído de impacto, porque chega lá, faz aquele som muito próximo ao ouvido humano, e aí o que, é que vai acontecer? Pode causar alguma lesão nos tímpanos. Isso aí não posso dizer assim, esse ruído de impacto, ele é mais perigoso, né, ou mais danoso do que o ruído contínuo. Depende do nível de decibel que está lá a exposição daquele trabalhador ou daquela pessoa. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Temos sim, só um minuto. Do Paulo Escado, aluno de Irami. Uma empresa na sua fase inicial tem um ruído diferente depois de vários dias de trabalho decorrente dos desgastes metálicos. A medição sonora não deveria ser avaliada mais de uma vez durante as suas atividades? Boa pergunta, Dirami. Boa noite para você. Então, será que a avaliação, então, no início da atividade da empresa, não quer dizer que ela vai ter um ruído diferente durante, né, 1 ou 2 anos? Isso aí varia muito de manutenções preventivas que serão feitas nos equipamentos. Então, se o equipamento ele não tem manutenção preventiva, por exemplo, trabalha com engrenagem, né? A engrenagem ela deixou de estar sempre aquela lubrificada e ela começou a ficar mais seca e ela começou a aumentar o nível de ruído, é preciso que faça-se a manutenção. Isso vai acontecer independente do período. Se foi no início que a empresa, no início da atividade da empresa, no fim, né, na metade, então durante a jornada de trabalho, isso não importa. É preciso que faça, sim, essa manutenção preventiva. Quanto à avaliação de ruído, o que é que vai acontecer? A empresa, quando ela vai iniciar essa atividade, é preciso que ela faça a elaboração do PPRA. Lembra que é um programa de prevenção dos riscos ambientais, então ele vai levantar isso daí. Se identificou que existe um nível de ruído, no ano seguinte ela vai fazer uma nova avaliação. Opa, houve diferença, houve um aumento, porque o objetivo é que a gente consiga fazer esse programa para que se reduzam os riscos no ambiente de trabalho. Então, se eu elevei o nível de exposição de ruído dentro do ambiente de trabalho, é preciso se fazer um trabalho para alguma ação para que se consiga reduzir e manter os níveis admissíveis. E como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer algumas ações que vão ser implantadas e após a implantação dessas ações vão ser feitas novas avaliações. Isso pode acontecer antes, né, daquele período de 1 ano, né, da renovação do PPRA, por exemplo. Pode acontecer depois de 6 meses e isso vai estar previsto sempre dentro desse programa. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais dúvidas. Então vamos lá para a nossa aula. Então, já falei para vocês aqui o somatório de decibéis. Então bota aí, por favor, Billy. Como o decibel ele não é uma unidade, né, ele não pode ser somado ou subtraído algebricamente. Então eu não posso considerar aqui um trabalhador que está exposto no momento, né, da atividade dele a 86 decibéis. Depois ele vai para 85, eu não posso somar 86 com 85 para chegar no final e ter um cálculo, uma somatório desse ruído, dessa exposição, e dizer que ele está exposto a, sei lá, 170 decibéis.
Não é assim que a gente faz. Então, existe uma fórmula, né, um cálculo específico, que é feito a partir do somatório daquelas exposições, né, e é tirada uma função logarítmica disso daí. Então, como é que é essa fórmula? Bota aí, por favor, Billy. A fórmula para a gente fazer o cálculo desse somatório durante a jornada de trabalho que está sendo desenvolvida ali a exposição ao ruído é dB, né, decibel, é igual a 10 log do somatório, né, de 10 elevado a N1 dividido por 10, mais 10N2 dividido por 10. Então, isso aí, esse somatório, já vai somar todas aquelas exposições dentro dessa fórmula aqui. Então, essa fórmula é complicada de fazer, é bastante complicada, porque a gente vai lançar sempre, né, aquele nível de ruído que apareceu de onde estiver no campo N, que é o ruído registrado no ambiente. Ruído em decibéis registrado no ambiente. Essa fórmula aqui a gente tem que fazer com aquelas calculadoras científicas. Mas aí, né, para vocês não ficarem desesperados, né, essa fórmula de cálculo aqui, ela é feita direta. Existe uma tabelinha que a gente já pode lançar, né, onde a gente cria no próprio Excel. E aí alguns equipamentos, eles já fazem essas avaliações diretamente, né, um dosímetro, por exemplo, ele já fecha isso daí, ou em dose, ou essas avaliações em decibéis. Ele já define, já dá, a partir dessa fórmula aqui, a disposição do trabalhador. E existe uma forma mais fácil de fazer, também é correta e também é segura de se fazer a partir de uma tabela. E aí eu vou mostrar para vocês. Né? Então, para uma maior agilidade na combinação de níveis em decibéis, a gente pode utilizar essa seguinte tabela. Então, essa aqui é a tabela que eu estou mostrando para vocês. Então, sempre que a gente tem uma diferença, né, de 0 decibéis, a gente vai adicionar 3, né, decibéis naquele nível maior. Então, está um pouco complicado para vocês entenderem aqui. Então, essa aqui é a tabela. Então, como é que a gente está considerando aqui essa diferença? Então, quando eu tenho, por exemplo, em dois momentos, né, dois equipamentos ligados, um de 85 decibéis e outro de 85 decibéis, que gerem ruídos de 85 e 85 decibéis. Qual é o ruído, né, que eu vou conseguir avaliar dentro do ambiente de trabalho? Então, segundo essa tabela aqui, o que é que eu vou fazer? 85 menos 85, quanto é que dá? 0. Então, se eu tenho 0, eu vou acrescer quanto naquele nível, naquele maior nível de decibéis que está lá dentro do ambiente? Então, eu vou acrescer 3 decibéis, que corresponde a esse somatório desses dois ruídos, né, que a gente conseguiu avaliar dentro do ambiente de trabalho, e aí eu vou acrescentar 3 decibéis, ou seja, a presença de duas fontes que gerem cada uma 85 decibéis, quer dizer que aquele ambiente de trabalho, ele tem 88 decibéis. Então é isso que está lá, a gente vai fazer essa definição, a gente vai ver aqui como é que a gente faz esse cálculo. E aí, alguma observação importante. Quando a gente chega dessa diferença, né, quando a gente vai fazer a diferença entre uma fonte e outra, né, de ruídos que a gente identificou, e ela for maior, superior a 15 decibéis, né, igual a 15 ou superior, a gente não vai acrescentar nada. Por quê? Aquele de maior nível, né, de maior, por exemplo, eu tenho uma exposição de 100 e 115 decibéis. Teve uma diferença de 15 decibéis, opa, então já foi muito grande, então aquele nível, né, de ruído, ele vai meio que ocultar aquele outra fonte de menor ruído de 100 decibéis. Então é assim que se faz esse cálculo. Então vamos ver como é que a gente pode entender a partir dos exemplos. Então vamos praticar agora. Bota aí, por favor, Billy. Então no ambiente de trabalho, né, eu trouxe para vocês um exemplo na nossa casa mesmo. Então tem gente que gosta de trabalhar, né, vai lá usar, né, o aspirador de pó, que gera 85 decibéis. Então tá lá usando. Mas ninguém gosta de ficar usando o aspirador de pó sozinho, então sempre liga o som. Né? O que é que a gente faz? A gente liga o som mais alto do que o próprio equipamento que a gente está utilizando, para poder a gente conseguir ouvir aquele som. Então vamos supor que aí essa Tatiana, né, vamos dizer que Tatiana aqui nessa foto, Tatiana ligou o som para poder fazer aspirar lá, arrumar a casa dela, está gerando 90 decibéis. Então, ela botou lá o som ligado com 90 decibéis. Como é que eu vou fazer o cálculo para saber qual é o nível de ruído que está sendo, né, gerado dentro daquele ambiente de trabalho, né, na sala, na casa de Tatiana? Então, eu vou fazer a diferença de 90, né, da primeira fonte que eu encontrei de maior ruído, 90 menos 85 decibéis, encontrei uma diferença de 5 decibéis.
Se a gente for lá na tabela, né? Vamos voltar aqui na tabela para eu mostrar para vocês. Se a gente volta aqui na tabela, né? Tá dando para... Tati, pergunta, por favor, se tá dando para eles conseguirem enxergar aí essa tabela. Então, deixa eu tentar colocar aqui para vocês de uma forma melhor. Ah, não vai, né, Billy? Ah, tá. Então, aqui, segundo essa tabela aqui, o que é que acontece? Se eu tenho uma diferença de 5 decibéis, eu vou acrescentar, tá? 1,2 decibéis nesse somatório das fontes. Então, vamos voltar lá.